Eu acho que esse é o maior desafio, cuidar dos pacientes enquanto cuidamos de nós mesmos. Olá, mundo do conhecimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento. Ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmán, o anestesiador. E como compartilhar é multiplicar, seguimos com as dicas de conhecimento. Entrevistas com colegas e especialistas em vários assuntos da atualidade. Ainda sobre o tema atual, Coronavirus Disease, continuamos com os desafios atuais para o anestesiologista em tempo de pandemia, focando agora nos Estados Unidos, mais precisamente no Massachusetts General Hospital, em Boston. Temos a honra de conversar com o professor Dr. Marcos Francisco Vidal Mello, anestesiologista e médico da dor, diretor de pesquisa no campo de anestesia para a cirurgia cardíaca no Massachusetts General Hospital. Graduado em Engenharia Civil e mestrado em Bioengenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduou-se em Medicina pela Universidade Federal Fluminense e fez seu doutorado pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Sua residência em anestesiologia foi feita na Universidade do Texas e no Massachusetts General Hospital, onde completou seu fellowship em anestesia cardíaca e dor. Atualmente, Dr. Marcos é professor adjunto do Departamento de Anestesia, Terapia Intensiva e Medicina da Dor da Harvard Medical School e médico anestesiologista do Departamento de Anestesia do Massachusetts General Hospital. Muito obrigado pelo convite. Espero que todo mundo esteja bem preparado para o que está por vir. Meu nome é Marcos Francisco Vidal Mello, eu sou anestesiologista, particularmente cardiovascular e torácico, e sou professor, então, de anestesiologia em Harvard e médico anestesiologista do Massachusetts General Hospital. Eu tenho o que se chama aqui uma Endowed Chair, que é a Hellman Endowed Chair de pesquisa em anestesia, e há vários anos eu tenho feito pesquisa exatamente na área de lesão pulmonar aguda e a análise de imagens de função pulmonar. Dr. Marcos, nós vivemos um período de grande mudança em função da rápida transmissão e letalidade decorrente do Covid-19. O anestesiologista ele sempre esteve junto a pacientes críticos, mas esse momento parece ser ainda mais desafiador. Como se o hospital veio se preparando para o enfrentamento, que parece ser um dos maiores desafios da nossa profissão? Sim, sem dúvida. Bem, o nosso hospital tem um comitê de crise, e uma vez que ficou claro que haveria essa expansão do coronavírus, esse comitê de crise foi ativado e fez várias coisas, né? Então, eu vou mencionar alguns pontos. Então, eles determinaram uma progressão escalonada do uso de CTI e redesignação de enfermarias no hospital. Isso porque algumas das enfermarias elas foram construídas de maneira que elas pudessem ser, na verdade, convertidas para CTI, de maneira que o número básico de leitos de CTI pode ser expandido até... O nosso hospital vai ser 247 leitos, num hospital que tem um total de 1.000 leitos gerais. Ele também fez um planejamento para o uso do pessoal disponível, de maneira que pudesse ter a realocação dos serviços. E no caso, por exemplo, recente, no caso de anestesia, não só na cobertura dos CTIs, como também na cobertura de procedimentos especiais, linhas centrais, linhas arteriais e etc., que fossem necessários, assim como intubações, etc., como via acontecido aí no Brasil. Também houve uma redesignação do pessoal de pesquisa e de outras áreas para as áreas necessárias, com interrupção de casos eletivos, de maneira que houvesse a maior disponibilidade de pessoal para essas outras atividades. Além disso, o hospital implementou
um sistema de avaliação de sintomas de todos os funcionários, de maneira que houvesse o controle das pessoas que fossem para o hospital, naturalmente, a entrada de outras pessoas, visitas familiares, etc., está extremamente limitada atualmente. Existe, na verdade, um protocolo de entrada no hospital, onde a pessoa não mais entra diretamente no hospital, mas tem que passar por uma série de bancadas onde exatamente a sintomatologia é avaliada, a pessoa tem que limpar a mão com álcool gel, recebe uma máscara e então é autorizado a entrar no hospital. Além disso, o hospital tem na verdade uma rede onde parte digamos, clínicas comunitárias estão presentes, e essas clínicas comunitárias elas foram então convertidas, algumas delas, para centros de atendimento ambulatorial, aqueles que têm apresentado sintoma que possam ser manuseados, né, tratados, não necessariamente dentro do hospital, mas também na comunidade. Então, isso em termos de liderança e administração do Hospital Geral. Em relação ao departamento em si, a gente tem feito, na verdade, uma série de reuniões via web, né? E tem tido, então, essa realocação dos anestesistas, dependendo do seu treinamento específico. Foi também criado um grupo de inovação. Isso tem sido importante, na verdade, porque com todas as questões de limitação de exposição e limitação de material, felizmente a criatividade tem ajudado a tentar manter a nossa segurança, né, e a segurança do paciente de uma maneira relativamente satisfatória. E esse grupo ajudou, por exemplo, a desenvolver um sistema de maneira que durante a intubação, por exemplo, o paciente fosse mantido numa área de pressão negativa, mesmo dentro do centro cirúrgico, né? Vocês já devem ter visto alguma variação disso, seja uma caixa de acrílico ou uma caixa de plástico, onde a pressão negativa pode ser aplicada, de maneira que a intubação seja feita com um pouco mais de segurança, além de, naturalmente, o uso de material de proteção do anestesista. Há alguns sistemas de reutilização de máscaras também têm vindo desse grupo de inovação. Além disso, também foi reformulada a escala, seja a escala do staff, como a escala de residente, em forma de blocos contínuos, de maneira que, se as pessoas forem expostas, elas vão ser expostas em blocos e possam ficar também em blocos afastadas do serviço clínico durante um determinado período e só em chamadas, né, ou em plantão de bíper, caso seja necessário por alguma emergência. É interessante que aqui nós discutimos a questão de organização, preparação, e foi a primeira vez que eu vi essa palavra, inovação. Realmente o mundo está se reinventando na tentativa de suprir todos os problemas e essas necessidades que foram de forma abrupta, né, exigiram de nós saídas e soluções, né? E sabemos que nós vivemos em culturas diferentes, né? Onde a americana e a latina, ela tendem a abordar momentos de crises com características próprias. No momento atual, podemos ser até exigidos tecnicamente, nós anestesiologistas, como time de resposta rápida, grupo de intubação, cuidar de pacientes clínicos, mesmo dentro do centro cirúrgico. Mas como vai a saúde mental do anestesiologista americano? Ele está preparado para os momentos atuais de árduo e contínuo trabalho? Por um lado, né, talvez ninguém esteja inteiramente preparado para uma situação como essa. O trabalho aqui é intenso, né, e é normalmente intenso nos hospitais acadêmicos. Ele é pesado, ele é exigente. Então, o hospital como o nosso, eles recebem pacientes extremamente graves continuamente. Né? E você habitualmente está tendo, na verdade, vários pacientes graves algumas vezes ao mesmo tempo. E incluindo pacientes com grande risco de contaminação, né? Não necessariamente pelo coronavírus, mas por bactérias resistentes a antibióticos e etc. Isso é o dia a dia, infelizmente ou felizmente, da prática médica que a gente tem aqui. E, além disso, no nosso hospital, em vários outros hospitais, né, existem pessoas que estão envolvidas em diferentes situações. Por exemplo, o nosso, na época da bomba caseira, né, que aconteceu na Maratona de Boston, há poucos anos atrás. Né? A gente fez algum atendimento com
outros hospitais em Boston. Vários médicos também estão em equipes de resgate, de atendimento, desastres internacionais, assim como alguns deles envolvidos, inclusive, com atividades militares, no Iraque, no Afeganistão, etc. Portanto, existe uma preparação, uma consciência coletiva bastante razoável e um hábito de demanda. E isso tem naturalmente ajudado na situação atual e, junto disso, a contribuição dessas reuniões periódicas que tem contado com a participação grande de todos os membros do time, que confirma esse envolvimento, essa participação e que, sem dúvida, a ansiedade está presente, mas eu acho que a disposição de vencer ainda é maior. Interessante a comparação com o modelo também europeu da formação intra-hospitalar, mas também um preparo pré-hospitalar com as catástrofes, com também os cuidados pós-operatórios. Eu acho que essa visão perioperatória, ela torna a nossa especialidade realmente um diferencial, um grande soldado nessa batalha, alguém que pode estar atuando em várias frentes. E isso é muito bom para que o anestesiologista entenda a importância da sua formação perioperatória aqui no Brasil. Sem dúvida nenhuma. E nós vemos os Estados Unidos como uma fonte inesgotável de riquezas, mas em todo o mundo discute-se o uso racional de equipamento de proteção individual, o EPI. Já há uma preocupação com usar bem e de forma controlada esses materiais essenciais, que são essenciais na proteção do profissional anestesiologista? Absolutamente. E vocês devem ter escutado bastante a respeito disso. A disponibilidade de material é restrita. E mesmo que exista algum, desde o início, na verdade, já tem uma conversa razoável de como fazer. É uma questão importante, E a ASA, a American Society of Anesthesiologists, tem suas recomendações, e eu posso passar para depois o website, de maneira que os ouvintes tenham acesso a ele, mas é inclusive curioso, cria quase uma tensão entre o que é recomendado e o que é possível, Porque, naturalmente, nós, anestesistas, vamos estar em alto contato com uma manuseio das vias aéreas, tanto durante a intubação quanto durante a extubação, portanto, nós vamos estar em alta exposição. E, portanto, nós precisamos de grande proteção, que é a proteção, pelo menos, pelas máscaras de N95, além de toda a cobertura do resto do corpo e proteção do resto do corpo, como é bem descrito. E eu digo pelo menos isso, Porque, na verdade, em outras preparações, por exemplo, na época do Ebola, e foi discutido nesse período, as coberturas com pressão positiva seriam ainda uma outra etapa além das N95. Mas a N95, pelo menos, é o que está sendo preconizado pela Ásia, ainda é o que está sendo. Mas é limitado. Então, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, tem uma série de recomendações para a reutilização das máscaras quando elas não podem ser descartadas com uso único, e seja para uso repetido da máscara, seja para limpeza da máscara. Isso são coisas, então, que atualmente estão sendo implementadas. Elas ainda não estão totalmente definidas na maioria dos lugares, mas estão sendo discutidas e utilizadas, por exemplo, a cobertura da N95 com uma outra máscara, de maneira que você possa jogar fora a máscara cirúrgica normal, mas preservar a N95, assim como outros métodos de gerar a limpeza da máscara em si. Além disso, é importante lembrar que não só esse aspecto, em questão de contaminação, que não é simplesmente o aspecto do material que você usa enquanto você está fazendo o procedimento para se proteger, mas que muitas das contaminações são feitas, na verdade, quando você está removendo o material de proteção de você. Então, só para alertar para esse aspecto que algumas vezes é esquecido, é que uma vez que você tenha manuseado, entubado o paciente e saído, ainda não acabou a necessidade muito fundamental de você se proteger. É importante
manter a proteção também na hora que você está rindo. Mas voltando ao tópico, então, da necessidade material, sim, ela existe e a gente está cuidando dela. Vemos que o Massachusetts General Hospital é, para nós, um ícone da anestesiologia, né? Mas sabemos que os desafios eles são globais. Na sua opinião, qual é o seu maior desafio nesse momento de pandemia? Pois é uma decorrência do que a gente estava falando antes, né? São vários os desafios, mas em resumo, o que eu tenho vivido é como tratar do nosso paciente da melhor maneira possível, sem distrações, né? Porque todas essas variáveis causam muitas distrações que podem tirar nossa atenção do paciente, né? Ao mesmo tempo que nós cuidamos de nós mesmos, né? De maneira que nós possamos estar disponíveis a todos que precisarem de nós, e vão ser muitos. Eu acho que esse é o maior desafio, cuidar dos pacientes enquanto cuidamos de nós mesmos. Eu agradeço muito a sua disponibilidade. Me lembro que eu o conheci em 2004 num evento lá na USP e prontamente aceitou o nosso convite de vir a Vitória em 2008 na Jornada Sudeste Brasileira de Anestesiologia, né? Eu tenho como um grande mestre e um grande exemplo da nossa especialidade. Deixaria agora esse espaço para o seu recado e sua mensagem para os colegas anestesiologistas e também de outras especialidades que nos ouvem no podcast Medicina do Conhecimento nesse momento. Não, é um enorme prazer e você deve ser tremendamente parabenizado por ter essa iniciativa de levar informação a todos da melhor maneira possível, da maneira mais direta possível. Parabéns pela sua iniciativa, pelo seu sucesso. E o que a gente vai precisar fazer agora é usar o melhor que a nossa especialidade dá para a gente, né? E é curioso, porque preparar para o inesperado é parte integral da formação do anestesista, né? É o que você aprende a fazer desde o seu primeiro dia de residência. E nossa missão, nosso trabalho é cuidar bem de cada paciente que a gente recebe, né? E a nossa realização é ver o paciente bem. Precisamos cuidar do imediato ao mesmo tempo que mantemos essa visão de médio prazo, né? Então é importante que a gente consiga manter a nossa sanidade, a nossa segurança, a nossa atenção, sem que a gente se distraia muito com outras coisas. E para os anestesistas, né, se necessário, particularmente porque a gente tem esse hábito de se preparar para o inesperado, que a gente várias vezes tome a iniciativa de liderar a discussão e a solução das questões locais da maneira possível. Pode ser exatamente como você disse, a hora de vários anestesistas tomarem frente, porque a gente realmente tem essa visão do perioperatório, né? Os pacientes vão precisar de nós, vão precisar por várias semanas, se não por meses. Então, é preciso que a gente esteja preparado para esse tempo todo. Então, meus colegas, cuide-se bem, mantenham os melhores critérios para o cuidado dos pacientes. E um grande abraço, sucesso para todos, coragem e vamos vencer. Escute a rádio web Medicina do Conhecimento pelo link www.medicinadoconhecimento.com.br. Escolha a sua plataforma e ouça mais podcasts. Siga pelo Spotify, iTunes, SoundCloud e YouTube. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. É muito importante seu feedback. Compartilhe nas suas redes e deixe seu like. Isso aumenta a divulgação do projeto. Além disso, você pode entrar em contato conosco e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.